Muito bem, nós estamos numa série de mensagens sobre a igreja em Jerusalém, nos ensinando a ser igreja também, né? A igreja em Jerusalém nos ensinando a ser igreja. A primeira igreja da história nos ensina como nós devemos ser igreja de Cristo. Nós já tivemos várias mensagens, né? Desde lá de Atos 2, no Pentecostes, quando inaugura-se efetivamente a igreja, e agora nós estamos aqui já no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Então, hoje nós vamos falar sobre a escolha dos 7. Coloca aí, Denilson, por favor. A escolha dos 7, que também, algumas versões, alguns estudiosos, vão chamar de a instituição dos diáconos, tá bom? Mas eu prefiro usar a nomenclatura da NVI, que é a escolha dos 7, e aí nós vamos refletir sobre os problemas administrativos da igreja. Você pode abrir a sua Bíblia, então, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 ao 7. Atos, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 ao 7, vai estar sendo projetada aí na sua tela também, na nova versão internacional, que diz o seguinte: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, passaremos a eles esta tarefa. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, ou nas versões antigas, um prosélito, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura da palavra? Senhor, obrigado pela leitura desta palavra, palavra de Deus, palavra que vem aos nossos corações. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude agora, humildemente, a tirar desta palavra lições valiosas para a tua igreja. Abençoe a cada um que estará ouvindo, que os corações estejam abertos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, a igreja tinha crescido bastante, tinha crescido muito. Desde o Pentecostes, aqui no capítulo 6, alguns estudiosos vão entender que se passaram em torno de 6 anos. Então a igreja já tinha crescido vertiginosamente. Se a gente olhar no próprio texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2 se inicia com 120 discípulos. Já no meio do capítulo 2, na pregação de Pedro, já tem 3.000 convertidos. Lá no capítulo 5 ou no capítulo 4, agora não me lembro, na verdade no final do capítulo 3, vão citar mais 5.000 convertidos. Obviamente que todo esse contingente de pessoas não estava na igreja em Jerusalém. Eles eram de outras localidades, eram judeus que estavam espalhados por diversas nações, como nós vimos no próprio Pentecostes, né? Medos, partos, persas, asiáticos, enfim, pessoas de tudo quanto é lugar. Mas com certeza a igreja em Jerusalém estava grande para chuchu, estava enorme, estava cheia de gente. Tinha tanta gente na igreja em Jerusalém, a ponto da igreja meio que se dividir em duas. Parece-me que o texto dá a entender que haviam 2 congregações na igreja em Jerusalém, ou 2 agrupamentos, ou 2 reuniões. Tinha um grupo que era o pessoal de fala hebraica, ou seja, os judeus que se converteram a Cristo e que eram ali da própria Palestina, ali da própria Judéia, de Jerusalém, e outros judeus, todos eram judeus, mas outros judeus que eram de outras nações. Então, por serem de outras nações, eles tinham fala grega. Então, tinha essa espécie de 2 congregações dentro da igreja de Cristo. E aí, começou a acontecer um problema. Um monte de gente junta começou a dar algum problema. Por quê? Lembra-se que lá, desde o capítulo 2,
vai dizer que as pessoas vendiam seus bens e depositavam aos pés dos apóstolos para que não houvesse ninguém com necessidade entre eles. Então todos eram supridos por essa partilha que era feita a partir da contribuição generosa de cada um. Mas o que estava acontecendo? Tinha tanta gente junta que a distribuição de alimentos estava preferindo ou estava beneficiando mais as viúvas de fala hebraica, as viúvas dos judeus que eram da própria Palestina, ali da própria Judeia. E as viúvas de fala grega estavam sendo preteridas nessa partilha. Então chegaram os irmãos lá, chamaram lá os apóstolos e falaram assim: ô Pedrão, escuta, nossas viúvas não estão recebendo a partilha. Estou vendo ali a irmã Gumercinda, ali, ó, de fala hebraica, está até gorda de tanto receber, de tanto comer, porque a igreja está sempre partilhando com ela. Já as nossas estão magrinhas, não estão recebendo a partilha. E lembre-se que numa época em que não havia seguridade social, uma viúva, um órfão, uma mulher desamparada, ela não tinha nenhum sustento. Ela mendigaria, ela passaria fome, exceto aquelas que estavam na igreja, porque a igreja as sustentava, a igreja cuidava delas, ia além daquilo que a sociedade dava. A sociedade não dava nada, eles iam e completavam, ou pelo menos assistiam de alguma forma aquelas viúvas, órfãos, enfim, e todos aqueles necessitados. Só que aí tinha essa divisão, estava tendo esse problema. Então, veja só, até agora nós tínhamos falado de muitas coisas boas na igreja. Semana passada nós já falamos de um problema, de Ananias e Safira. Agora nós temos um outro problema, um problema de administração. Então, eles chegaram para os apóstolos e disseram: estamos com um problema de administração na igreja. A igreja está sendo mal administrada, porque a partilha não está sendo justa, não está sendo correta. O que os apóstolos fizeram? Olha, gente, na boa, isso não é a nossa incumbência, isso não é o nosso dom, isso não é aquilo que nós deveríamos fazer. Nós recebemos do Senhor o ministério da palavra e da oração, então nós não devemos cuidar disso. Faça o seguinte: reúnam-se entre vocês, junte toda a igreja, reúnam-se e escolham 7 homens, homens corretos, homens sábios, homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, e deem a eles essa incumbência. A igreja entendeu a ideia maravilhosa, foram lá, elegeram esses 7, dos quais Estevão se sobressai. A gente vai ver depois, mais para frente, falar de Estevão, né? Vamos ouvir falar muito de Estevão ainda, e aí outros, como Filipe, entre outros também. E aí pareceu bom a todos. Os apóstolos, então, vão lá, impõem as mãos, ordenam ou consagram esses 7 homens, e a igreja volta aos seus trilhos, e é assim que termina o texto. Ou seja, a igreja volta a crescer, a igreja volta a cumprir a sua missão. Note, então, que nós estamos falando de um problema administrativo que tira o foco da igreja. Então, a igreja estava indo bem, teve um problema administrativo, é resolvido, a igreja volta para os seus trilhos, volta para o seu rumo. Então, o texto vai nos ensinar sobre os problemas administrativos da igreja e como nós devemos tratá-lo. E aí você pode falar assim: mas, pastor, tanta coisa para a gente vai falar de administração da igreja. Meu irmão, quando a gente prega expositivamente, a gente vai chegar em textos como esse que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que encará-lo e a gente tem que trazer lições para a nossa vida. E você vai perceber que esse texto diz muito respeito de quem você é dentro da igreja. Porque se você não se preocupa com a administração da sua igreja, existe algum problema em você como cristão. Porque a administração da sua igreja também é um problema para você. Nós vamos ver isso no decorrer. Então, não ache que esse tipo de texto é um texto que deve ser pregado somente para pastores, somente para a liderança, para a diretoria administrativa da igreja. Esse texto também é para você que faz parte do corpo de Cristo. Porque nós vimos que um problema administrativo na igreja é um problema de todos. É um problema que tira o foco da igreja. É um problema que tira a igreja dos trilhos. E se não tratado corretamente, se não administrado corretamente, ele acaba tirando o foco da igreja. Muito bem, então nós vamos falar um pouco sobre as lições que esse texto nos traz sobre a administração na igreja. Coloca aí na tela, Denilson, as lições que esse texto nos dá sobre a administração. Porque, meus irmãos, a igreja, ela é sim uma instituição divina, uma instituição espiritual, mas também ela é uma organização humana. É um monte de gente junta.
e um monte de gente imperfeita, porque nós somos sim salvos em Cristo pela graça do Senhor, mas nós estamos ainda sendo santificados. Não tem nenhum santo, nós só vamos ser santo de verdade, puro, lá no céu com Jesus. Então, quando junta um monte de gente, junta seres humanos imperfeitos que estão num processo de santificação, com certeza haverão problemas de ordem administrativa, de ordem organizacional. Então, se nós não prestarmos atenção, se nós não nos atentarmos a isso, com certeza nós teremos grandes problemas na igreja. E se você for olhar bem, presta bem atenção na sua vida de igreja. Faz aí você que tem mais tempo na igreja, a gente tem irmão aí de longa data na igreja. Quais foram os grandes problemas que você passou dentro da igreja? Eu posso falar categoricamente assim, no Data Rafael, que 80% dos problemas que você passou dentro da igreja eram problemas de ordem administrativa. Não eram problemas espirituais, não eram problemas doutrinários. O Nabor mesmo, não sei se ele está online aí, o coitado do Nabor, ele, a maioria das vezes, ele é consultado, ele é presidente da ordem, né? Nosso pastor Nabor aqui, ele é presidente da associação, foi da ordem, agora é da Associação Batista aqui da região. A maioria das intervenções dele são questões administrativas. Então, nós precisamos aprender como administrar a igreja, porque nós todos devemos participar desse processo de administração. Então, quais são as lições? São 4 lições. A primeira delas, coloca aí na tela, Denilson. Primeira lição administrativa na igreja. Nós precisamos reconhecer o que não está dando certo. Olha, quase que não sai, hein? Administrativamente na igreja, agora saiu. Administrativamente na igreja, tem vezes que as coisas não dão certo. Tem vezes que as coisas não caminham. E a gente precisa estar atento e enxergar isso rapidamente. Reconhecer aquilo que não está certo. A própria igreja de Jerusalém, ela é nosso exemplo, tanto é que estamos fazendo a série de mensagens, tanto é que ela está destacada na Bíblia Sagrada, tanto é que ela foi registrada, os seus feitos, as suas vicissitudes, foram registradas na Bíblia Sagrada. Vocês gostaram dessa palavra, né? Vicissitudes, né? O seu caminhar, os seus obstáculos, os seus solavancos, elas estão registradas como palavra de Deus para mim e para você. Por quê? Porque ela, mesmo sendo o mais perto do ideal da palavra de Deus, o mais perto de igreja que Jesus sonhou, mesmo ela teve problemas administrativos. E quando ela teve problemas administrativos, ela não jogou para baixo do tapete. Ela simplesmente discutiu e reconheceu que existia um problema. E reconheceu que existiam problemas administrativos que precisavam ser solucionados. Ora, se a igreja em Jerusalém fez isso, por que cargas d'água você, eu, nós como igreja hoje não podemos e devemos fazer o mesmo? Parece que existe um tabu, que a gente não pode mexer em tradições, em estruturas da igreja, porque nós somos sempre assim, faz tempo que nós somos assim, nós temos 40 anos que somos desta forma. Meu irmão, tem coisa que às vezes não está dando certo. Se não for, tem que fazer simplesmente a pergunta: é doutrina de Cristo? É doutrina da palavra de Deus? Não. É uma questão espiritual, mandamento da palavra de Deus? Não. É questão administrativa? Então vamos mexer, vamos olhar, vamos avaliar, vamos entender o que está certo ou o que não está. Porque a gente acaba se encastelando nas nossas administrações, na nossa forma organizacional como igreja, e a gente acha que isso é sagrado. Não, não é sagrado. Não é sagrado. Os apóstolos partilharem a assistência às viúvas não era sagrado. A incumbência deles não era essa. Então eles falam assim: olha, isso é administração. Está errado, não está dando certo, então vamos corrigir. As igrejas precisam ter maturidade, a nossa igreja especialmente, eu não prego as igrejas, eu prego a nossa igreja, Batista Central em Carapicuíba, nós temos que ter a maturidade de avaliar e pensar que muitas vezes as coisas não estão dando certo. Se não estão dando certo, por que não mexê-las? Se não é o núcleo da igreja, se não é a essência da igreja, nós não só podemos, como devemos avaliar e corrigir aquilo que não está certo. Eu fico pensando se os apóstolos fossem, por exemplo, como muitos líderes de hoje. Aí chegaria alguém e fala assim: ô Pedrão, ô apóstolos, seguinte, não está legal aí essa distribuição, as nossas viúvas não estão recebendo a assistência diária que elas precisam. A igreja está com algum problema administrativo. Se fossem os líderes de hoje, chegariam assim, chamariam uma assembleia dizendo: está vendo,
eu me mato por essa igreja, estou fazendo o meu melhor, e as pessoas ficam me criticando, as pessoas ficam falando que não está bom. Não está bom mesmo. Se não está bom, não está bom. Então vamos corrigir. Não precisa ficar com mimimi, com dodói, dizendo, ai, os apóstolos tiveram essa humildade, tiveram a humildade de entender, não está dando certo também, ok, não tem problema nenhum, vamos corrigir. A administração na igreja é igual vidro na janela. É igual um vidro na janela. Você só repara no vidro na janela quando ele está sujo, quando ele está trincado, quando ele está quebrado, quando ele está com algum problema. Quando o vidro está límpido, transparente, correto, tudo lindo, maravilhoso, você nem se atenta que tem um vidro, você olha para a paisagem que está do lado de fora. A administração na igreja é a mesma coisa, ela não pode atrapalhar o foco da igreja. E esse é o grande problema de muitas igrejas, da nossa, de todas as outras, das igrejas do século 21. Porque olham a administração como algo sagrado e deixam essa administração tirar o foco da igreja. Tirar a nossa meta, a nossa missão. E aí a gente acaba tendo problemas espirituais porque nós não resolvemos os problemas administrativos. Vidro sujo tem que ser limpado. Vidro trincado tem que ser trocado. Quebrado tem que ser trocado. É simples assim. A administração na igreja é igual vidro. Não pode atrapalhar. Ele tem que ser algo imperceptível para que a igreja flua, para que a igreja possa cumprir verdadeiramente a sua missão. E é muito, eu realmente acho extremamente interessante a postura dos apóstolos. Eles podiam bater no peito e dizer, não, meu irmão, eu sou o apóstolo, eu vi Jesus Cristo, você não viu coisa nenhuma, eu recebi a incumbência do próprio Cristo de ser o líder da igreja, você não vai dizer o que tem ou não tem que fazer, não. Eles tiveram a humildade de dizer, não, realmente não está dando certo. Não está dando certo, então vamos corrigir. Vamos lá. É oração? É palavra? Não, então vamos corrigir. Não tem problema nenhum. Segunda lição que esse texto nos dá também sobre a administração da igreja. A igreja deve se organizar de acordo com os seus dons. Esse episódio mostra o seguinte, cada um na igreja tem que estar no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Para os mais jovens, que lembra-se de uma música agora, e para os mais antigos vão se lembrar de outra. Cada macaco no seu galho, né? Eu não me canso de falar, o meu galho é na Bahia, o seu é em outro lugar. Já dizia o axé, né? Então, assim, na igreja, meus irmãos, cada um deve ser organizado de acordo com os seus dons. Olha só, na igreja, às vezes, tem muitas ferramentas excelentes, mas que não estão sendo utilizadas corretamente. Tem muito alicate batendo prego na igreja. Tem muito serrote lixando. Né? Tem muita chave de fenda querendo serrar madeira. São ferramentas corretas, mas nos lugares errados. E aí, você fala, meu camarada, escuta, você já parou para pensar que talvez você não tenha este dom? Você já parou para pensar que talvez não seja o seu foco de vida? Talvez não seja aquilo que Deus te chamou para fazer? Meu Deus do céu, vai falar um negócio desse. A pessoa vai embora, nunca mais volta. A pessoa fica, nossa, vai arrumar briga. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, um amigo, que é líder de louvor, citei ele hoje na escola bíblica. Eu não sei se ele está online, se ele tiver, ele vai se manifestar. É de outra igreja, tá? Ele falou que faz um negócio muito interessante, Manu. Ele falou que faz o seguinte, um monte de gente quer entrar no louvor, né? Todo mundo quer cantar no louvor, é uma maravilha. Ele pega e faz uma audição. Vai lá e faz uma audição com essa pessoa. Se ele percebe que a pessoa realmente não dá para coisa, ele vira para a pessoa e fala assim, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe, este não é o seu dom, vá procurar o seu dom, tá bom? Tá? Esse não é o seu dom. Então, simples assim. Não é o dom, porque tem muita gente que não tem dom, por exemplo, para música, e insiste, porque acha bonito, porque gosta. Todo mundo gosta de cantar, eu também gosto de cantar, todo mundo gosta de cantar, né? Fazendo as coisas em casa, é gostoso, a gente canta, desafina, né? Erra a letra, não tem problema, é coisa linda de Deus. Mas quando as pessoas que vão conduzir a igreja, por exemplo, elas precisam ter esse dom, porque senão a igreja não vai ser conduzida corretamente no louvor e na adoração através da música. Então, a igreja precisa aprender, e os apóstolos fizeram isso. Eles disseram, gente, esse não é o meu dom, esse não é o meu dom, esse não é o nosso dom. Nosso dom é pregar a palavra e orar. Não é nenhuma das duas coisas, então nós precisamos procurar pessoas que tenham esse dom. A igreja precisa ser organizada de acordo com os dons de cada um. E aí, isso diminui os apóstolos?
Isso fez os apóstolos serem menores? De forma nenhuma, muito pelo contrário. Ajudaram os apóstolos a focarem naquilo que eles foram chamados por Deus para fazer. Então, quando a pessoa reconhece isso, e aliás, quando a gente é pastor, todo mundo acha que a gente sabe tudo. É impressionante. Todo mundo na igreja vem consultar o pastor, desde lá do vazamento da torneira, né, até o problema de documentação da escritura. O pastor tem que saber meio de tudo. Se os pastores, tem pastores aí nos acompanhando, sabem disso, né? Às vezes a gente fica assustado, as pessoas perguntam, então, pastor, eu preciso fazer tal coisa, queria a sua opinião. Aí você fala, meu irmão, é o irmão que tem o dom, é o irmão que tem a capacidade, Deus chamou o irmão, então vai lá e faz, eu estou só para te apoiar aqui, eu não tenho como decidir algumas coisas, eu não tenho como falar, porque não é o meu dom. Não é porque eu sou pastor, tem que carimbar todos os papéis da igreja. Não é porque eu sou pastor que eu tenho todos os dons. Muito pelo contrário. Os poucos que eu tenho que me desempenhar e tenho que me empenhar muito para conseguir fazê-los e colocá-los à disposição da igreja. Então, a igreja precisa ser organizada por dons. Qual que é o seu? Você já se perguntou qual que é o seu dom? O dos apóstolos não era distribuir cesta básica. Eles entenderam isso. Eles entenderam que tinham pessoas capacitadas e com uma melhor condição para fazer isso, inclusive diante de Deus. Qual que é o seu dom? Você tem desempenhado os seus dons? A igreja deve ser organizada não de acordo com qualquer outra coisa, mas sim de acordo com os seus dons. Ok? Terceira lição administrativa que nós tiramos desse texto aqui é que na igreja, meus irmãos, para atuar, a gente tem que ter qualificações. E aí, as qualificações não são qualificações acadêmicas, experiência profissional. Não precisa, a pessoa pode até trabalhar lá fora com alguma situação que tem dentro da igreja, mas ela não tem a qualificação moral. Note aqui no texto que a exigência para aqueles 7 homens não era se eles tinham experiência anterior, se eles tinham formação em assistência social, se eles, enfim, já tinham trabalhado com a coisa, ou se eles tinham carro, ou se eles tinham moto, ou se eles podiam fazer as entregas. Não era essa a exigência. A exigência aqui na igreja eram qualificações morais, questões de caráter. Para trabalhar na igreja, para administrar a igreja, precisa ter isso, questões morais. Na empresa, por exemplo, quando você vai fazer um teste, né, uma entrevista, você precisa colocar lá no seu currículo as suas experiências anteriores, a sua formação acadêmica, e isso basta. Vai lá para a entrevista, você fala assim, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Na igreja não funciona assim. Na igreja a pessoa precisa ter qualificação moral, precisa ter caráter, precisa ser uma pessoa correta, inclusive diante da sociedade. Veja aí o que o texto vai dizer sobre essas pessoas. Veja aí no versículo 3, por exemplo, quando ele vai falar sobre essas pessoas. Olha, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Então, você vai escolher pessoas para administrar a igreja, pelo menos para cuidar desta área, pessoas que as pessoas do mundo olham para ela e falam assim, esse aí é crente mesmo, esse aí é verdadeiramente cristão, esse aí não é um qualquer, esse aí não é aquele que você fala assim, se for para ser desse jeito para a igreja, eu prefiro nem ir para a igreja. Se for para ser crente assim, né? Quantos vizinhos você já ouviu falando isso, né? Um monte de gente, fulano vai para a igreja, se for para ser da igreja desse jeito, eu nem vou para a igreja. Não, a qualificação era dar bom testemunho, a pessoa ser correta, onde quer que ela pisasse, as pessoas olhassem para ela como um exemplo. Outra, cheios do Espírito Santo. Olha só, primeiro uma qualificação de fora para dentro. As pessoas têm que olhar para ela e olharem que ela é realmente cristã. Olharem para ela como uma pessoa correta. E agora ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Também uma qualificação agora de dentro para fora. Porque a pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo para trabalhar na igreja, meu irmão. Porque como nós vimos na semana passada, se a pessoa tem qualquer outra motivação, que não uma motivação espiritual e correta diante de Deus, ela não vai durar muito tempo. Tem pessoas que se empolgam, que falam assim, não, eu quero trabalhar na igreja, eu quero começar um ministério novo, eu quero fazer um monte de coisa, e Deus vai abençoar. Chegou na primeira vez que dá um solavanco, a pessoa já pensa em desistir. Por quê?
falta o enchimento do Espírito Santo. Porque quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente sabe que não está fazendo para seres humanos, está fazendo para Deus. E temos a certeza do nosso chamado. Então, aquelas pessoas que vão efetivamente administrar a igreja, precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas verdadeiramente espirituais. E, obviamente, os irmãos, não preciso nem falar, quando nós falamos de pessoas espirituais, para nós batistas, não é pessoa que se pendura no lustre, sai voando no meio da igreja, são pessoas que têm caráter, pessoas que foram transformadas, porque a maior ação do Espírito Santo na vida da pessoa é transformá-lo numa nova criatura. Então, quando nós falamos a pessoa cheia do Espírito Santo, é a pessoa que não dá vazão à carne, mas ao Espírito. Então, é nesse sentido que nós falamos. Então, a pessoa precisa ter um enchimento do Espírito Santo. E a terceira qualificação que fala aqui no versículo 3, a pessoa tem que ter sabedoria. Porque se de fora para dentro ela tem que ter bom testemunho, e dentro dela, de dentro para fora, ela tem que ser cheia do Espírito, ela precisa ter sabedoria para cuidar de tudo isso. Porque, meu irmão, vou falar uma verdade para você, eu sempre repito isso. Para ser da igreja, para ser crente, você precisa ser, para ser cristão, na igreja você precisa ser bem crente. Você precisa ter certeza daquilo que você é. Porque se você não tem, vai chegar um momento que você vai trançar as pernas, você vai ficar meio abalado e você vai pensar em desistir. Então, nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo, mas também sabedoria para lidar com tudo isso. Então, a administração para fluir bem dentro da igreja, ela precisa não só ser dividida por dons, mas também por pessoas que tenham as qualificações corretas. Infelizmente, as igrejas às vezes colocam e escolhem por outros motivos, motivos humanos. Motivos, às vezes, porque a pessoa dá um dízimo gordo, porque a pessoa está muito tempo na igreja, porque a família dela é grande, e se você mexer com um membro da família, vai sair todo mundo da igreja. Esses não são os motivos pelos quais uma pessoa deve administrar a igreja. Deve administrar sempre, somente e tão somente, se ela tem o dom e se ela tem a qualificação moral. E a quarta lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, tudo na igreja, administrativamente, deve ser feito em acordo. Olha só que interessante. Para nós batistas, esse texto é um prato cheio. Prato cheio. Aliás, é um dos motivos pelos quais nós defendemos a nossa forma de organização, né? Só vou passar aqui, isso mais para a aula de teologia, mas eu vou aproveitar aqui que nós temos um pouquinho de tempo, falar um pouco dos formatos de administração de igreja. Nós temos pelo menos 3 formatos de administração de igreja. Nós temos o formato episcopal. Como é que é o episcopal? É num formato de pirâmide. Então, numa pirâmide em que sempre vai ter um cabeça que comanda tudo, vai ter divisões regionais, estaduais ou nacionais, dependendo do tamanho da organização, até chegar nas congregações locais. Então, por exemplo, a maioria das igrejas cristãs, elas se organizam dessa forma, num modelo episcopal, numa organização piramidal, em que tem uma cabeça e as pessoas vão se dividindo ali na organização até lá a base da pirâmide. Tem o modelo presbiteriano, que basicamente, só pelo próprio nome, só uma igreja administra, que é um colegiado de anciãos, de presbíteros, que vão administrar a igreja. E tem o modelo que é o nosso, que é o democrático congregacional. Como é que é? Cada igreja é autônoma. Um monte de gente me pergunta, onde é a sede da Igreja Batista? Na Igreja Batista não tem sede. Cada igreja é autônoma, cada igreja responde por ela mesma, né? Nós só nos reunimos numa associação voluntária e não temos uma cabeça. Por exemplo, nós aqui não respondemos hierarquicamente para nenhuma outra organização. Então, nós nos organizamos de forma democrática congregacional, ou seja, a congregação reunida toma suas decisões administrativas. E textos como esse nos dão respaldo, porque veja só o que os apóstolos fizeram. Quando chegaram o problema para eles não deram a solução, eles não votaram no 7, eles não elegeram 7, eles disseram o seguinte: vão lá e escolham entre vocês 7 homens. Vão lá, organizem entre vocês, para que vocês possam, eles fizeram uma proposta, e a igreja abraçou, e todo mundo achou, não, essa proposta é excelente. Então vamos eleger uma comissão para assistência social na igreja. Aquilo que nós vamos chamar ali, nós batistas, por exemplo, do corpo diaconal ou do diaconato. Aquelas pessoas que vão cuidar disso. E quem tomou essa decisão? A própria igreja. E veja que interessante que os 7 que foram escolhidos, lembre-se que os apóstolos eram de fala hebraica. Eles eram judeus da Palestina.
Os 7 que foram escolhidos eram de fala grega. Os 7. Porque os nomes deles denunciam isso. Eles não eram judeus da Judéia, eles eram judeus de outras partes, eram judeus de fala grega. Então vejam só, quando a igreja se reuniu, ela tomou uma decisão de acordo com as qualificações, com os dons, mas num acordo comum da própria igreja. A própria igreja discutiu tudo isso. Então, a igreja administrativamente deve funcionar assim. Não é o pastor que tem que carimbar tudo, como eu disse, que tem que mandar em tudo, que tem que dizer se abre, se fecha, se vai ou se volta. É a igreja reunida, são os irmãos reunidos, porque nós cremos muito nisso, meus irmãos, que quando a igreja está reunida no seu corpo, as pessoas que são salvas em Cristo Jesus, estão nesse processo de santificação, as pessoas que são templo do Espírito Santo, iluminadas por Ele, quando nós estamos reunidos, o Espírito Santo fala no nosso meio. Então, mesmo administrativamente, é Deus que nos move, porque pode ser que o pastor esteja errado naquele dia, pode ser que aquele dia realmente não está inspirado, digamos assim, mas aí outros irmãos nos ajudam e outros irmãos orientados pelo Espírito Santo vão levar a igreja à melhor decisão. Então aqueles 7 homens que foram escolhidos, não foram escolhidos pelos apóstolos, mas foram escolhidos pela própria igreja. E aí depois trouxeram para os apóstolos, e os apóstolos simplesmente impuseram as mãos, oraram por eles e os ordenaram. Então veja como é bonita a igreja de Cristo, dando o exemplo de que a igreja tem que fazer tudo em acordo, de que a igreja tem que administrar em que todos participem. Aí eu volto da minha fala lá no começo. Esse texto é para você também. Esse texto é para você como membro da sua igreja, porque você também é responsável pela administração da sua igreja. Você não pode simplesmente dizer o seguinte: a igreja tomou essa decisão. Não, você tomou essa decisão também. A igreja está fazendo tal coisa. Não, você está fazendo tal coisa, porque você faz parte da igreja. Você está participando das reuniões administrativas da sua igreja e dando a sua opinião, trazendo a sua opinião. Eu não vou falar nada, porque se eu falar vai... Não, meu irmão. É o ambiente da gente discutir, é realmente quando nós nos reunimos administrativamente, para a gente focar naquilo que a gente tem que fazer, tirar as questões administrativas da frente e focar na nossa missão, no cumprimento da palavra, na pregação, na oração, na nossa missão. Então, a administração de igreja não é uma questão só do pastor ou só da liderança, é de todo mundo. E, aliás, quando nós fazemos, nós não podemos aceitar também, uma coisa que acontece muito, são os donos de igreja. Sempre tem, né? Os irmãos vão se identificar aqui. Tem um monte de gente, graças a Deus, na nossa igreja, pelo menos eu não identifico isso. Mas muitas igrejas, no meu histórico de igreja, muita igreja tinha o seu dono. Às vezes era o próprio pastor que se achava o dono, ou a família A, ou a família B, ou os Berdinazzi, ou os Mezenga, e aí querem impor tudo o que pensavam. Não, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não serve. Não, na igreja não funciona assim. Na igreja funciona todos discutindo maduramente, em acordo. E chega um momento em que todos nós sabemos que é a melhor decisão, porque é a decisão que Cristo nos orientou, que o Espírito Santo nos guiou para tomar. Então, essa é uma lição administrativa que fica aqui. E os apóstolos, humildemente, simplesmente foram lá e consagraram aqueles 7 homens escolhidos pela igreja. Então, na igreja, tudo tem que ser feito em acordo, tudo tem que ser feito de uma forma natural, em discussão, madura, para que a gente chegue de uma forma que a administração da igreja não atrapalhe. A administração boa de igreja é aquela que não atrapalha o foco da igreja. Quando a igreja fica se perdendo, gastando energia, gastando as suas forças por questões administrativas, tem algum erro, meu irmão. Ou não está reconhecendo que está dando aquilo que está errado, aquilo que não está dando certo, ou as coisas não estão se organizando de acordo com os dons, ou as pessoas que estão administrando não estão com as qualificações corretas, ou cada um está querendo impor a sua própria opinião. Das 4 é uma, ou se não as 4. Então, que nós possamos, como igreja de Cristo, aprender com a igreja em Jerusalém, que nós possamos administrar bem a igreja. Que a nossa igreja, a Igreja Batista Central em Carapicuíba, possa ser uma igreja bem administrada, possa ser uma igreja bem focada na sua missão, que a nossa igreja possa investir as nossas energias, as nossas forças, verdadeiramente na nossa missão,
e que a gente deixe as pessoas corretamente, de acordo com seus dons, de acordo com as suas qualificações, em cada uma das posições, para que a administração da igreja seja aquele vidro límpido e transparente, que a gente possa olhar só para o nosso foco, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a termos uma administração correta, como a igreja em Jerusalém nos ensina nesta noite. Você pode digitar amém aqui?